Imagine estar encarcerado em uma prisão onde a única coisa que separa você de algumas das mentes mais perigosas do planeta é uma parede de concreto e uma porta trancada. Ao longo da história, muitos criminosos se destacaram não só pelo que fizeram, mas pelo quão assustadores e implacáveis se tornaram dentro das prisões. Eles não são apenas prisioneiros, são figuras de terror, conhecidos por suas ações brutais e pela capacidade de semear o medo, mesmo estando atrás das grades. Mas quem são esses prisioneiros? O que os torna tão temidos? E como conseguem, mesmo na prisão, continuar sendo uma ameaça para a sociedade? Neste vídeo, vamos explorar os prisioneiros mais perigosos do mundo, suas histórias macabras e o impacto de seus crimes que ainda ressoam, mesmo após anos de encarceramento. Joaquim El Chapo Guzmán. Joaquim Guzmán, conhecido como El Chapo, foi o líder do cartel de Sinaloa e um dos criminosos mais notórios da história do narcotráfico. Sua história começa no México, onde ele começou sua carreira criminosa em uma escala modesta, mas com o tempo se tornou responsável por um império que distribuía droga para todos os cantos do mundo. O que torna El Chapo ainda mais temido não é só sua habilidade de comandar, mas suas escapadas da prisão. Em 2001, ele fugiu de uma prisão de segurança máxima, escondido dentro de um carrinho de lavanderia. Depois de ser recapturado, ele fugiu novamente em 2015, dessa vez por um túnel altamente sofisticado que foi cavado diretamente até sua cela. Essa fuga foi um marco, mostrando o poder e a influência que o Chapo tinha, mesmo dentro das prisões mais seguras. Sua captura definitiva e a subsequente extradição para os Estados Unidos não diminuíram sua fama. Durante seu julgamento, o mundo ficou ainda mais chocado com os detalhes de sua vida, mostrando como ele utilizava sua riqueza e poder para controlar um cartel responsável por milhares de mortes. Embora esteja preso, ele continua sendo uma figura de grande influência no submundo do crime. Ted Kaczynski, o Unabomber. Ted Kaczynski, mais conhecido como o Unabomber, foi responsável por uma série de atentados bomba nos Estados Unidos, entre 1978 e 1995. Kaczynski era um homem altamente inteligente, com um QI excepcional, mas suas ideias, que eram profundamente contra o avanço tecnológico da sociedade, o levaram a uma espiral de violência. Por anos, ele permaneceu um mistério, enviando cartas-bomba para suas vítimas. Suas ações foram baseadas em uma ideologia radical, onde ele acreditava que a tecnologia estava destruindo a natureza humana. O mais assustador sobre Kaczynski é como ele conseguiu manter esse ritmo de ataque sem ser capturado, vivendo como um eremita em uma cabana isolada em Montana. Sua captura só aconteceu quando ele fez um erro fatal. Uma carta ameaçando mais ataques foi recebida por um jornal, que publicou um trecho do manifesto dele. Quando Kaczynski foi finalmente preso, o mundo ficou ainda mais perturbado ao descobrir o quanto ele acreditava em sua própria missão. Seu manifesto, que rejeitava a sociedade moderna e a tecnologia, continua sendo lido e discutido até hoje, com algumas pessoas até simpatizando com suas ideias extremas. Richard Ramirez, o Night Stalker. O caso de Richard Ramirez, o Night Stalker, é um dos mais macabros da história criminal dos Estados Unidos. Durante os anos 80, ele aterrorizou a Califórnia com uma série de assassinatos, roubos e agressões sexuais. A brutalidade de seus crimes, muitas vezes cometidos à noite, é o que lhe conferiu o apelido. Ramirez não tinha um padrão específico para suas vítimas, ele atacava aleatoriamente, o que aumentava o terror da população. Mas o que realmente o tornava ainda mais assustador era sua aparência e comportamento. Durante seu julgamento, ele se mostrou completamente desrespeitoso, chegando até a exibir um sinal de Satanás, o que solidificou ainda mais sua imagem como um psicopata implacável. Sua história não termina com sua prisão. Richard Ramirez continuou a ser uma figura de fascínio para muitos, especialmente pela maneira como ele se comportava durante o julgamento e como ele alimentava seu próprio culto de seguidores. Ele foi condenado à morte, mas morreu de câncer em 2013, após passar muitos anos no corredor da morte. Aileen Wuornos, monstro. A história de Aileen Wuornos é uma das mais controversas e trágicas. Wuornos foi uma prostituta que foi condenada por matar 7 homens entre 1989 e 1990. Ela alegava ter matado esses homens em legítima defesa, após ter sido abusada por eles. No entanto, sua história é muito mais complexa do que isso. Aileen passou por abusos horríveis durante sua infância, e muitos acreditam que ela foi uma vítima de uma sociedade que a marginalizou e explorou. Aileen foi presa em 1991, e seu julgamento gerou uma grande comoção. Ela foi condenada à morte em 1992, e sua vida foi retratada no filme Monstro,
estrelado por Charlize Theron. O filme mostrou como ela foi vítima de uma série de circunstâncias horríveis, mas também levantou questões sobre responsabilidade e vingança. Sua história é, em muitos aspectos, uma tragédia humana. Charles Manson. Charles Manson é um nome que será sempre associado ao terror psicológico e ao poder de manipulação. Manson liderou um culto chamado a Família Manson e foi responsável por uma série de assassinatos em 1969, conhecidos como os assassinatos de Sharon Tate. Manson convenceu seus seguidores a cometerem esses assassinatos, alegando que eles eram parte de uma revolução racial que ele acreditava estar prestes a acontecer. Ele era um mestre da manipulação e usava suas palavras para dominar as mentes dos seus seguidores, levando-os a cometer crimes impensáveis. Sua filosofia bizarra e sua personalidade carismática fizeram de Manson uma das figuras mais inquietantes da história criminal. Ele foi condenado à morte, mas sua sentença foi comutada para prisão perpétua. Manson morreu em 2017, mas até hoje sua história é objeto de estudo, principalmente no campo da psicologia criminal. Albert Fish, o vovô assassino. Albert Fish, conhecido como o vovô assassino, foi um dos criminosos mais perturbadores da história dos Estados Unidos. Ele foi um serial killer, canibal e pedófilo, que cometeu uma série de assassinatos durante a década de 1920 e 1930. Fish tinha uma característica assustadora. Ele era uma figura aparentemente inofensiva, um homem idoso com uma aparência amigável, o que o tornava ainda mais aterrorizante. Sua história começa com seus atos de abuso infantil, que evoluíram para assassinatos e até canibalismo. Ele foi condenado por sequestrar e assassinar uma menina de 10 anos chamada Grace Budd. Durante o julgamento, Fish revelou detalhes horríveis sobre seus crimes, incluindo a prática de canibalismo, descrevendo com frieza e detalhes os horrores que havia infligido às suas vítimas. Ele foi condenado à morte em 1936 e executado na cadeira elétrica. A sua mente distorcida e os detalhes macabros de seus crimes continuam a ser um estudo de caso fascinante e aterrorizante até hoje. Paul Bernardo e Karla Homolka. O caso de Paul Bernardo e Karla Homolka é um dos mais sombrios e macabros da história criminal canadense. Paul Bernardo, também conhecido como Estripador de Scarborough, foi responsável por uma série de assassinatos de jovens mulheres no Canadá. Karla Homolka, sua esposa na época, se tornou cúmplice de seus crimes após ser forçada a participar de várias agressões. O que torna este caso ainda mais perturbador é a história de como Karla Homolka inicialmente tentou se passar por vítima. Ela ajudou Bernardo a capturar e abusar de suas vítimas, e a mais notória delas foi a irmã de Karla, Tammy Homolka, que foi estuprada e morta pelo casal. Além disso, as gravações de suas torturas e assassinatos tornaram-se evidências macabras contra eles. Karla Homolka, após um acordo de delação premiada, foi sentenciada a 12 anos de prisão, uma sentença que foi amplamente criticada por sua aparente leveza. Paul Bernardo, por sua vez, foi condenado à prisão perpétua e permanece atrás das grades até hoje. Esses prisioneiros, entre tantos outros, não são apenas criminosos. Eles são símbolos do que acontece quando o mal se enraiza tão profundamente na psique humana que se torna quase impossível deter. Eles nos mostram os limites da maldade e o quão facilmente uma vida pode ser destruída por forças incontroláveis. E você, o que pensa sobre essas figuras sombrias da história criminal? Consegue imaginar como seria viver no mesmo espaço que essas pessoas? Deixe seu comentário, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, para mais vídeos como esse. Também não se esqueça de conferir esses vídeos que estão na tela. Até lá!